Deficiência cognitiva programada. Eu vou pegar esse termo emprestado do meu amigo Paulo Giraldelli. Ele criou a tal da DCP. O que significa isso? É quando a pessoa simplesmente não deseja passar navalha de Occam nas coisas, ou seja, ela prefere acreditar em narrativas mirabolantes. Então, um exemplo, por que eu estou falando disso? Porque eu vejo isso acontecendo no meu canal direto. Ou seja, por exemplo, quando chega aquelas histórias para vocês do WhatsApp, assim, porque os médicos não querem falar isso, mas tal médico lá do Japão quis contar toda a verdade. Foge porque lá vem fake news aí. Ou aquele negócio, os dentistas não querem que você saiba isso, porque senão eles vão perder o emprego. E a gente vê esse tipo de narrativa, né? Os médicos, eles se unem, fazem uma proteção da classe, e é por isso que existem as receitas, porque na verdade é um projeto dos médicos para ter poder sobre as pessoas e não deixar que as pessoas exerçam a tal dessa liberdade, né? Da liberdade individual. Mas as pessoas se esquecem de definir direito o que é liberdade antes de vir ruminar essas palavras de qualquer maneira e tão aquém da verdade e da lógica quando se trata da medicina. O que eu quero dizer com tudo isso? Bom, eu fiz um último vídeo falando sobre a talidomida e qual que é o problema de você ter essa venda de milagres, de como o remédio é bom e qualquer um pode tomar e é isso aí, e como que deu o problema lá atrás quando a gente não respeitou o método científico. Então depois disso, hoje a gente tem uma fiscalização maior na comercialização e nos anúncios de remédio. E existe, como vocês sabem, algumas classes de medicamento que precisa de retenção de receita. E não adianta achar ruim. Não é porque existe uma classe médica que quer ter poder de venda, etc. Isso é uma mentira. Primeiro porque não faz sentido nenhum. Quem trabalha no hospital, quem passa com médico, a última clínica que eu passei, que foi de cardiologia, não vi nenhum medicamento nessa clínica, nenhum. Era um medicamento que precisava reter receita. Era um remédio simples, como AS, losartana e etc. Mas as pessoas continuavam indo no médico, porque o médico não é que ele tem a chave ali do medicamento, é que a pessoa precisa ir lá primeiro para saber o que ela tem, qual medicamento que ela vai ter que tomar. Então o médico não se resume a isso, a figura do médico não se resume a isso. Então eu estou falando, a maior parte das vezes, dentro de um consultório, o médico passa para o paciente medicamentos que ele poderia comprar na farmácia sem receita. Então, primeiro, que esse argumento já está indo por água abaixo. Segunda coisa, é necessário, porque a gente vive numa sociedade e qual que é a dificuldade das pessoas entenderem isso? O que você faz com a sua vida reflete nas pessoas. E quando a gente pensa em sistema de saúde, mais ainda, as pessoas vêm com essa tal da liberdade individual. Meu filho, se você escolhe fumar, é uma liberdade individual sua. Só que você, como a maior parte das pessoas que depois que fumam por anos, vão desenvolver doenças que vão acabar sobrecarregando o SUS, como já acontece. Eu já tenho playlists aqui falando sobre problemas pulmonares, e lá tá falando sobre DPOC e várias doenças que poderiam ser evitadas e que acometem milhões de brasileiros e uma grande parcela da população e que vai dar despesa para o SUS. E aí se você fala, é um problema só meu, não é, você tá tirando muito dinheiro de outras doenças que a pessoa não teve escolha. Tá? Mas eu não tô falando esse discurso aqui para falar que essas pessoas não merecem ser atendidas, porque não é isso que eu tô falando, eu só tô mostrando que tudo tem consequência. A pessoa escolhe se drogar, a pessoa escolhe beber, e aí ela vai ter problemas no fígado, e depois isso vai cair para o sistema de saúde. A pessoa escolhe, e escolhia antigamente tomar um antibiótico porque ela achava que precisava de antibiótico, porque o antibiótico é vendido como remédio mágico. E tem paciente que fica bravo quando o médico não dá o antibiótico para ele, porque tá com uma infecção viral, por exemplo, e quer um antibiótico, sabe? Porque não é necessariamente porque você tem um corpo que você entende totalmente o seu corpo.
Não é assim, eu tenho um corpo, então ótimo, eu tenho toda a liberdade sobre ele. Primeiro, que ninguém é 100% livre. Se você tiver uma doença, qual que é a liberdade de certos tipos de doença? Qual que é a liberdade de uma pessoa que não tem dinheiro? Nós não somos 100% livres. E quando a gente pensa no nosso corpo, se seu corpo sofrer e se você prejudicar ele, você vai começar a perder a sua liberdade também. Entende? Então, pera lá. A gente sempre precisa entender isso. Quando a gente pensa em saúde, não é porque você acha que tal coisa não vai ter repercussões que ela não vai ter. É isso que eu quero passar, entendeu? E é isso que eu mostrei no último vídeo, mostrando imagens. A pessoa tomava aquilo achando que não tinha nada demais. Porque as pessoas não conhecem tanto a ciência, as pessoas não conhecem tão bem o seu corpo, as pessoas não sabem as consequências dos remédios que elas vão tomar. E até os remédios que não precisam de receita, eles também causam prejuízo. Quer um exemplo? A dipirona, qualquer um compra por aí. Tem pessoas que tomam cartelas de remédio, por exemplo, esse aqui, uma cartela dessa por dia por causa de dor de cabeça. E elas estão causando a dor de cabeça nelas. Cefaleia crônica diária é causada pelo abuso de dipirona. Remédios que as pessoas podem comprar. Existem N remédios que você pode comprar e que vai dar consequências. Aí a pessoa começa a ter dor de cabeça todos os dias e vai acabar querendo marcar um neuro. E eu já vi paciente que precisava passar na consulta do neuro, estava mais de 1 ano esperando ser chamado, sabe? Tendo crise convulsiva quase todo dia. E aí você vai ter uma fila sobrecarregada porque a pessoa está causando aquilo nela mesma. Porque ela está agindo com essa tal liberdade. Você pode ser livre dessas regras, mas fique livre da medicina então como um todo. Porque a medicina vai vir nesse bloco. A medicina tem regras. E se você não quiser aceitar isso, você tem que ficar de fora da própria medicina. Porque existem certas regras para usar certos tipos de medicamento. Existe certo tipo de medicamento que vai ter a receita. Então, se você não quer passar por isso, então não tome o medicamento também. Porque os medicamentos, as classes que tem, por exemplo, a retenção de receita, é porque esses medicamentos causam dependência química, dependência psíquica, porque eles alteram a estrutura dos receptores do cérebro. Quando a gente pensa, por exemplo, nos ansiolíticos, né, os remédios para dormir, por exemplo, e que virou um problema muito grave no Brasil. O Brasil é um dos países que mais vendem esse tipo de medicamento e eles causam dependência. Se você não tiver retenção dessas receitas, isso as pessoas iam tomar como água. Imagina num cenário político desse. Eu vejo muitas pessoas, entendeu? Professores que estão preocupados com a aposentadoria deles, que nunca tiveram esse medo. Então as pessoas começariam a beber Rivotril, por exemplo. E isso seria um problema muito grave, porque a gente não pode resolver também todos os nossos sintomas com medicamento. Quem falou que você pode se autodiagnosticar? Nem o próprio médico pode diagnosticar ele mesmo. O médico, quando está doente, ele precisa ir a outro médico. Gente, tem coisa que não adianta teimar, sabe? Para de bater em uma tecla e bater numa tecla errada. Porque na saúde, o que você faz vai alterar e vai refletir nos outros. É o que eu falei, por exemplo, do cigarro. 90% dos cânceres de bexiga são causados, acontecem em fumantes. Porque, é o que eu falei num outro vídeo que eu estava falando sobre o cigarro. Os metabólicos dele, o problema não vai ser só no pulmão. E aquilo que vai para a corrente sanguínea vai ser excretado pelo seu rim, por exemplo, que vai passar pela bexiga. Então, a maior parte dos cânceres, 90% dos cânceres de bexiga, são em fumantes que acontecem. E isso vai parar no SUS. Se existe retenção de receita, é porque era necessário. É para proteger as pessoas, é para proteger os pacientes, não é para proteger os médicos. Os médicos não precisam desse tipo de proteção, porque eles entendem a fisiologia, ou pelo menos deveriam entender, certo? A fisiologia do corpo, a farmacologia. É o paciente, é o leigo que não sabe o que vai causar. Então, tanto que a maior parte dos medicamentos não tem receita. É alguns que tem.
E aí, você não pode vir num canal sério, porque aqui é um canal sério, e esperar que tenha uma pessoa séria, certo? Falando sobre que tá tudo bem a automedicação. Não tá. Por exemplo, aconteceu uma vez aqui no ambulatório, de um paciente perguntar para o professor, né? Ah, então, eu ganhei uma caixa de medicamento que estava vencida. Aí ele falou, você não tá querendo me perguntar sobre tomar medicamento vencido, né? Gente, vocês precisam esperar que certos tipos de pergunta, você sempre vai ter a resposta negativa. Porque, por exemplo, numa universidade federal, num lugar onde está formando médico, o médico ali, com seus alunos ali, olha lá, você vai no mercado. No mercado, eles vendem comida vencida? Não pode vender comida vencida. Na farmácia, eles não vendem, nada é vendido vencido. Você não vai querer comprar nem um shampoo vencido. Você não vai querer comprar uma bolacha vencida. Porque a validade, ela mesma é explicativa. É um prazo de validade. Então, o médico ali, na sua intenção de ajudar o paciente e também de ensinar os seus alunos, ele nunca vai responder para o paciente, tudo bem, tomar remédio vencido. Assim como nunca vai ter um estudante de medicina ou um médico que vai chegar tendo a intenção de fazer um canal educativo e falar para você, está tudo bem a automedicação. Não está tudo bem e isso causa N problemas. E a gente precisa respeitar o método científico. A gente precisa aceitar o porquê que as coisas existem para proteção de vocês. É porque não tinha essa proteção que, por exemplo, eu fiz um vídeo mostrando com imagens de crianças que não precisavam ter nascido com aquelas deformidades, por exemplo, da talidomida, se as pessoas não se automedicassem. E tem tanto problema aí sobre automedicação, e as pessoas acham que ainda existe, olha isso, se isso não é a tal da DCP. Elas preferem acreditar que existe um complô da classe médica para poder ter essa retenção de receitas. Para o poder do médico. É o que eu tô falando. Eu acompanho na minha faculdade N especialidades. Para você se formar um médico, você tem que passar por N especialidades. E você ajuda a atender os pacientes, você vê os professores receitando. E nas receitas, a maior parte nem são remédios que precisam de retenção. Para vocês verem que a questão do médico aqui, a gente não vive e não existe um complô que está pensando em uma união para pensar como que a gente pode fazer para continuar poderoso e esse tipo de coisa. Não, a intenção da medicina é ajudar as pessoas. Bom, resumindo, a gente não pode querer resolver o problema da sociedade comparando com os nossos problemas individuais. Eu já tive uma infecção bacteriana na garganta e eu sabia que era bacteriana e não viral. Eu estava com um quadro clínico típico disso, mas eu tive que ir no médico, ele teve que me diagnosticar e passar o medicamento que precisava da receita. E seria mais fácil se não precisasse de receita? Seria. As pessoas que usam medicamentos controlados, seria mais fácil se ela não precisasse? Seria. Mas seria um problema enorme para a sociedade se a gente não tivesse a retenção de alguns tipos de classes de medicamentos. Se a gente tem problema sério de resistência bacteriana, é porque um dia foi facilitado para os indivíduos e não dá certo. Gente, o que adianta facilitar para você no momento a curto prazo e depois dar um problemão muito grave para a sociedade a longo prazo? Um problema que às vezes não vai ser resolvido. Como existem bactérias hoje em dia que nada mata. E aí? Valeu a pena? Será que vale a pena existir esse tal complô médico e aí eles não deixam você comprar o seu antibiótico ou o que você quiser? Primeiro que você pode comprar a maior parte do que você quiser. Mas, por exemplo, nos antibióticos, e aí? Então, nem pegando fogo assim, acendendo um isqueiro e colocando a bactéria ali, ela morre. Você tá entendendo? Você vai fazer o que com o paciente? Vai grelhar ele? Vai pegar um maçarico? Não vai dar pra fazer isso. Então é um problema para a sociedade quando isso acontece. É um problema para todo mundo. Sabe? E aí não é porque você acha que esse medicamento que eu tomo aqui, ele é um medicamento inocente.
Você acha que é inocente, mas você estudou para saber se é inocente? É como eu falei, nem a própria dipirona é inocente. O seu cérebro pode, o seu centro de dor acostuma com aquele medicamento. Quem toma medicamento igual a dipirona todo dia, depois vai começar a ter cada vez mais dor de cabeça, vai ter que começar a tomar cada vez mais dipirona e vai começar a desenvolver um quadro crônico. Vai piorar a saúde dela. Entende? Não é porque... Então, até para medicamento sem receita, entendeu? É o que eu tô falando. A automedicação não é boa. O medicamento é para quando você tem alguma doença ou algum sintoma. E quando a gente pensa em doença, quando a gente pensa em sintoma, a gente pensa em quê? Em médico, em diagnóstico. Cada um no seu quadrado. A gente está vendo os problemas de você não escutar as pessoas, de você acreditar em ideias fantasiosas, em narrativas sem sentido. Eu tô batendo muito nessa tecla e em como isso afeta a gente. A pseudociência tá entrando cada vez mais. Muitas vezes vocês caem na pseudociência sem nem saber que tá caindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado a cada momento. Bom, era isso que eu queria falar. Eu acho que eu me estendi bastante. Continue acompanhando o canal, tá? E é o seguinte, eu vou continuar com certos discursos. Não é pra ser agradável para todo mundo mesmo. Não é a intenção do canal, mas eu não vou mudar o que é um fato. E não vou mudar um discurso para agradar outras pessoas. E, na verdade, tinha que ter um controle muito maior sobre até esses medicamentos que são aí legalizados. Vários desses de uso comum causam, por exemplo, toxicidade. Tem vários que causam insuficiência no fígado e que uma alta dose pode ser letal, de remédios que não precisam nem de retenção de receita. E que muitas pessoas se envenenam aí sem nem saber. Então é muito preocupante isso. E eu não vou ficar baixando a guarda, tá certo? Se você não é inscrito, considere se inscrever. E é isso aí, gente. Muito obrigada e tchau, tchau.